Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, bem, estamos mais uma vez aqui na Rádio Web Cristo Rádio Consolador. Estou tentando colocar a minha imagem. Eu acho que daqui a pouco eu entro aí. Mas, mais uma vez estamos aqui no sábado para transmitir algo sobre o Leon Denis e, presentemente, estamos estudando e do problema aqui. Vai. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez estamos com um problema de banda aqui. Já sabe que estava funcionando, mas às vezes é assim mesmo. Olá. Olá. Estamos mais uma vez aqui nesse Web Rádio Cristo Consolador e vamos tentar
falar um pouquinho, né? Estamos no livro No Invisível. Tentar remover essa câmera que está aqui. Ver se a gente consegue entrar. Pronto, acho que agora eu estou no ar. Vamos prosseguir para a nossa oração. Pai, infinita luz, infinita misericórdia, Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Web, Rádio Cristo Consolador. Aqui estamos no sábado, sou Paulo Silva. Pedimos assistência dos espíritos superiores para a correta transmissão deste conteúdo. Graças a Deus. Pois bem, meus amigos, caiu muito sinal aqui. Infelizmente, eu acredito que vai botar um pouquinho a transmissão. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo e a mulher. Então, nós vamos abrir aqui com o primeiro parágrafo de Leon Denis, falando o seguinte: encontramos excelentes méritos nos dois sexos. Todavia, é a mulher que parece outorgadas as mais belas faculdades psíquicas, daí o grande papel que lhes cabe na difusão do novo espiritualismo. Ele começa aqui. Vamos primeiro falar que nós estamos no início do século XX, 1911. E, logicamente, nós sabemos que Leon Denis também imerso na cultura. Então, naquela época, nós fomos aqui pontuar as falas de Leon Denis, mas tentar contextualizar com o século XXI. Lembramos que estamos no início do século XX. Apesar das imperfeições inerentes a todo ser humano, a mulher, para quem a estuda imparcialmente, aí ele está falando enquanto gênero, só pode ser um assunto de espanto e às vezes de admiração. Não é apenas sobre seus traços que se realizam na natureza e na arte, os tipos da beleza, da piedade, da caridade, sobre a relação dos poderes íntimos, da intuição e da adivinhação. Ela sempre foi superior ao homem. E aí eu gostaria de, nessa ordem, nessa ordem. E eu acho muito interessante que em todas as épocas sempre há e houve tentativas de denegrir e de destruir o belo. Vamos prosseguir aqui. É entre as filhas de Eva que a antiguidade encontrou suas célebres videntes e sibilas,
Esses poderes maravilhosos, esses dons do alto, a Igreja acreditou dever murchá-los e suprimi-los na Idade Média. Com auxílio dos processos de feitiçaria. Existia um livro na Idade Média que ensinava como identificar as bruxas. Eu me lembro que eu acho que esse livro ele era o martelo das bruxas, uma coisa assim. A tradução correta eu não tenho aqui. Mas é muito interessante que se foi feito um compêndio na Idade Média, na época da Inquisição, para aniquilar todos aqueles que eles consideravam praticantes da bruxaria. Eu acho interessante que nós, como eu já falei aqui anteriormente, que se tenta destruir o que você não conhece. Aí eu faço um paralelo lá no incêndio da Biblioteca de Alexandria, que eu acho que alguns já conhecem esse episódio, que foi um ponto de encontro da cultura antiga e isso foi queimado, isso foi destruído, essa biblioteca. Vejamos, e esse fato se repete na humanidade. Vejamos aqui. Eles reencontram hoje sua aplicação, pois é, sobretudo pela mulher, que se afirma a comunhão com a vida invisível. Então, a gente pode pegar aquele ditado antigo, onde a fumaça é fogo. Então, a gente percebe o quê? Que realmente existia e existe essa comunhão íntima com o invisível, esses presságios, esses pressentimentos. E nós vamos ver relatados em algumas culturas. Na cultura grega, com as sibilas, as sacerdotisas do Apolo, que eram as vestais apartadas para exercerem esse ofício. Uma vez mais, é isso que eu estou passando para o terceiro parágrafo, a mulher se revela no seu papel sublime de mediadora. Mediadora, ela o é em toda a natureza. O que é mediadora? Intercessora. O papel do médium. É aquele que está entre os dois mundos. E ela está entre os dois mundos. Ok? Então vamos aqui. Dela vem a vida, ela é a própria fonte, o regenerador da raça humana, que não subsiste e não se renova senão através do seu amor e dos seus ternos cuidados. E esse papel preponderante que desempenha no domínio da vida. Ela vem ainda efetuá-lo no domínio da morte. Mas nós sabemos que a morte e a vida são uma, isso é, as duas formas alternantes, os dois aspectos contínuos da existência. E aí a gente vê, né? Vida e morte. Criação e destruição. Estão relegados a esse papel do feminino. Então, as ideias, a cultura reinantes, né? Onde que está esse substrato cultural que a gente pode pensar, tem aí as suas raízes.
Vamos ver, olha, eu sou um estudioso, gosto muito de estudar a Segunda Guerra Mundial. Gente, são coisas pavorantes que foram feitas às mulheres de todos os países invadidos. Não só na Europa, mas na China e em todos os demais. Então, é uma coisa a se pensar que quando há o decaimento das leis provocada pelo invasor, provocada, enfim, por qualquer motivo que haja, há essa violência explícita contra as pessoas do gênero feminino. Há uma violência explícita contra as pessoas do gênero feminino. Então, e aí? Mediadora mulher ou é também no domínio das crenças, né? Vou repetir, mediadora mulher ou é também no domínio das crenças. Ela sempre serviu de intermediário entre a nova fé que sobe e a fé antiga que declina e se empobrece. Esse foi seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, e ainda o seu papel no presente. É interessante essa abordagem, porque se você for ver nos templos, qualquer que seja a religião, o público predominante é o feminino. E hoje, é engraçado que hoje na faculdade, quando você vai, na maior parte das matérias, o público predominante é o feminino. Interessante e eu vejo muito, tá, no seio da minha família, que os meus filhos e as suas primas, respectivamente, há um abismo em todos os sentidos. E eles foram criados juntos. Então, elas preponderam muito mais. E aí, Leon Denis nos fala no próximo parágrafo, e diz o seguinte: o catolicismo não compreendeu a mulher, a quem lhe devia tanto. Seus monges, seus padres, vivendo no celibato, longe da família, não podiam apreciar o encanto e o poder desse ser delicado em que eles viam muito mais um perigo. E aí vou explicar um pouquinho desse contexto histórico. Vamos pensar que no século XV, na Idade Média, eram poucas as mulheres letradas. Não era permitido, inclusive entre as letradas, entre as monjas, lerem o Evangelho. Elas podiam ler livros que falavam sobre o Evangelho. Mas era um pecado mortal ler o Evangelho. E aí, é aquilo, né? Naquela época, e nós temos relatos autênticos quando nós pegamos o livro da vida, escrito por Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Jesus, ou Teresa de Ávila, são uma mesma pessoa.
Nesse livro, ela relata esses aspectos. Inclusive, ela não podia ler, mas ela nos deixou um legado rico de vários livros. Graças a Deus, porque senão não tomaríamos conhecimento desse espírito tão augusto. Pois bem, e há relatos, gente, assim, até hoje, né, desse massacre sobre aquelas que decidem vestir o hábito. Então, a antiguidade pagã teve essa superioridade sobre nós de conhecer e de cultivar a alma feminina. Suas faculdades desabrocharam livremente nos mistérios, sacerdotisa nos tempos védicos, dos Vedas, da antiga Índia, no altar doméstico, intimamente envolvida no Egito, no Egito, na Grécia e na Gália, nas cerimônias do culto. Por toda parte, a mulher era objeto de uma iniciação, de um ensino especial, que dela fazia ser um ser quase divino. A fada protetora, o gênio do lar, a guardiã das fontes da vida. É com essa compreensão do papel da mulher, nela personificando a natureza, com suas intuições profundas, suas sensações sutis, suas adivinhações misteriosas, é que se deve a beleza, a força, a grandeza épica das raças grega e céltica. Vocês podem observar na cultura antiga que não há no judaísmo a figura excelsa da mulher. E isso perseverou na transformação, na derivação das religiões cristãs, apesar que o Cristo assim não o fazia, não o fizera. Então vocês compreendem que essas raízes culturais, essas raízes que de repente estão aí no inconsciente coletivo, persistem até hoje. E vamos ver, vamos entender das grandes diferenças. Vamos supor, aqui no Brasil, só a partir de 1950 a mulher pode exercer o poder de voto. Gente, se nós pegar os jornais daquela época e examinarmos, eu acho que ficaríamos de boca aberta de tanta barbaridade, de tanta sandice que foi falado. Então, e aí você vê. E a gente pode perceber também que lá no Brasil antigo, quem ia para a escola eram os homens. As mulheres estavam apartadas. Alguns colégios católicos, inclusive, não há, eu acredito, espero que eu esteja enganado, classe feminina, só masculina. Engraçado isso, né? Pois bem. E persiste a misoginia, persiste esses muros estruturais que impedem uma ascensão completa da mulher. E aí eu vou falar o seguinte, como é que isso ocorre?
salário baixo, e estatisticamente já se sabe que não ganha tanto quanto seu parceiro masculino, fica presa em relação à concepção, e isso em muitos países são causas primeiras da queda de fertilidade, da queda da fecundidade, pois mulheres não querem mais ter filhos, pois isso aprendem em sua ascensão. Uns aqui nós vamos ver que, de uma certa forma, se julga que seja um demérito. Mas na sociedade atual, isso não pode ser mais possível. E pouquíssimos países ainda se encontram pessoas, mulheres, gênero feminino, que ganham paridade com o homem. E isso é uma coisa cultural, é uma coisa estrutural, para quê? Mantê-las subordinadas. Porque, às vezes, eu vejo muito mulheres se submetendo com os seus rebentos, porque não podem se abarcar, se afastar de ter um salário digno, um emprego digno, de forma a sustentar os seus rebentos. Independente do. Então, isso são ainda amarras que persistem em nossa sociedade, que ainda levaremos alguns séculos para que isso seja removido do inconsciente, da sociedade, das relações e tudo mais. Prosseguindo, então, pois assim é a mulher, assim é a criança, assim será um homem. É a mulher que desde o berço forma a alma das gerações. Foi ela quem fez esses heróis, esses poetas, esses artistas, cujas ações, cujas obras irradiam através dos séculos. Eu acho isso bastante interessante, essa dicotomia, né? Até os 7 anos, a criança permanecia no gineceu. E gineceu aqui não é a questão da flor, né? Mas era uma parte da antiga construto arquitetônico grego em que era reservado às mulheres, sob a direção da mãe. E sabe-se o que foram as mães gregas, romanas, gaulesas? Porém, para cumprir essa missão sagrada da educação, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento das leis das pré-existências e das reencarnações, pois apenas essa lei dá a vinda do ser que vai eclodir sob a asa maternal seu sentido comovente e tão belo. Realmente, as palavras de Leon Denis nos tocam grandemente. E aí ele nos diz aqui que essa influência benévola da mulher iniciada, que irradiava sobre o mundo antigo com uma claridade suave, foi destruída pela lenda bíblica do pecado original. Então, é muito interessante, né, como você, através de um mito, estraga e perdura toda a cultura, e até hoje isso ocorre, né? Então diz assim: segundo as escrituras, a mulher é responsável pelo fracasso do homem, ela perde Adão e com ele toda a humanidade.
ela traz sanção. Uma passagem do Eclesiastes a declara algo mais amargo que a morte. O próprio casamento parece um mal, que aqueles que têm esposas sejam como se não as tivessem, exclama Paulo, o apóstolo. Engraçado, né? Paulo também, apesar da sua elevação, apesar de ele ser o vaso escolhido, apesar de ele ter uma encarnação só, ele viu Jesus depois, lógico, depois da desencarnação, mas é difícil se libertar desse inconsciente cultural, dessas amarras que persistem séculos após séculos. Eu acho muito interessante, né? E quando lá, e como as pessoas acham um escândalo, eu acho que vocês querem ver um exemplo disso? Quando Leila Diniz, grávida, foi à praia de biquíni. Olha, se as mulheres hoje mostram seu corpo, mesmo grávida, devam tributo a ela, a Leila Diniz. E aí eu digo que a arte precede sempre a mudança dos costumes. Então, nós vamos ver esses costumes transubstanciando, se transformando na arte. Então, e dá uma ideia. A arte, ela sempre dá uma ideia do que há de vir. Por exemplo, espero que vocês tenham assistido Metrópolis, de Fritz Lang. Foi um filme alemão muito antigo, acho que 1921, por aí, e já retratava os humanoides. Aqueles que não assistiram, procurem ver para tentar entender essa antecipação da visão do mundo que a arte nos proporciona. Então vamos lá. Aí diz aqui, sobre esse ponto, como sobre tantos outros, a tradição e o espírito judaicos predominaram na igreja sobre as visões do Cristo, que sempre foi benevolente, socorredor, afetuoso para com a mulher. Em todas as circunstâncias, ele a cobre com a sua proteção, dirige-lhe suas mais tocantes parábolas, estende-lhe a mão, mesmo quando está desonrada, mesmo quando ela está caída. As mulheres também reconhecidas formam-lhe uma espécie de cortejo. Vários o acompanharão até a morte. Olha, e é isso aí que Deus serve para a gente. É aqueles que tiveram a felicidade de ler o Novo Testamento na Bíblia Sagrada vão entender o que eu estou falando. E assim a gente vê Leon Denis, ele começa a abordar aqui que durante longos séculos a mulher foi relegada ao segundo plano, acho que nem o segundo plano, ao terceiro, quarto plano, rebaixada, excluída do sacerdócio, através de uma educação pueril, estreita, supersticiosa, cercá-la de laços, comprimiram suas mais belas aptidões, obscurecido, reprimido seu gênio. Gente, olha só, até hoje só tem uma mulher que ganhou 2 Nobéis. Marie Curie. E aí a gente fala que ela ganhou o Nobel na física e na química. Tem um documentário excelente no Netflix ou em outros canais sobre Marie Curie. Marie Curie.
e é muito interessante. Aconselho a todos a verem, a refletirem, porque até hoje, graças a Deus, já está mudando, tá? Essa que se fala que a aversão à mulher, à matemática e à engenharia. Esses são processos culturais incutidos e apartam das ciências exatas, que não deveria acontecer. A situação da mulher na nossa civilização é difícil, às vezes dolorosa. A mulher nem sempre tem com ela as leis e os costumes. Observe isso que o Leon Denis está escrevendo aqui. Ela está cercada com 1000 armadilhas. E se ela enfraquece, se ela sucumbe, raramente uma mão socorredora se estende para ela. O relaxamento dos costumes fez da mulher a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio, tal é a sorte de um grande número das pobres criaturas das nossas sociedades opulentas. E é isso, meus amigos. A mulher foi estuprada. Já se vê lá. Como é que ela estava vestida? Ela estava à noite, ela saiu. E hoje em dia, a tipificação desse crime, do assédio, do feminicídio, traz à baila discussões na sociedade brasileira atual que estavam camufladas. Isso é interessante nós pensarmos um pouco sobre isso. Porque eu vejo muito uma cisão em muitos homens, esquecendo que eles são casados, esquecendo que as suas mulheres frequentam locais públicos em que há esse assédio. Locais públicos que há esse assédio. Senão não haveria vagão para as mulheres nos metrôs e nos trens. Não é à toa que a legislação incidiu sobre isso. O legislador, e você sabe que a lei sempre vem depois do costume, teve que legislar sobre isso. Para aqueles que acham que eu estou, abram as páginas dos jornais. Observem em torno de si, com os olhos sem estar eivados de preconceito. Percebam com uma lente nua e crua, uma lente limpa, o que ocorre ao seu derredor, o que ocorre com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha, e os demais. Como isso ainda é difícil, como é doloroso. Saiu uma reportagem sobre casos de apuração de assédio nas universidades federais brasileiras. Eu acho que está no jornal Metrópolis. Dê uma olhada. Acho que é Metrópolis. Gente, esqueci o nome do jornal. Mas procurem. Leiam a reportagem. Leiam isso. Reflitam. Precisamos ter muito cuidado
quando falamos e agimos, em qualquer situação. O espírito ainda mais. E aí nós vamos ver aqui que eu não posso que está aqui, mas que isso é legítimo. Assim, uma reação se produz sob o nome de feminismo. O movimento se acentua legítimo no seu princípio, exagerado no seu objetivo, pois ao lado das justas reivindicações, ele afirma visões que fariam da mulher não mais uma mulher, mas uma cópia, uma paródia do homem. E aqui, o movimento feminista despreza o verdadeiro papel da mulher e tende a lançá-la longe do seu caminho natural normal. O homem e a mulher nasceram para papéis diferentes, porém complementares. Do ponto de vista da ação social, eles são equivalentes e inseparáveis. Aqui, nesse ponto, eu teço os meus... Leí isso aqui, mas não concordo. Eu acho que tanto o homem pode exercer seu lado maternal, paternal, e a mulher também. Ela pode sim e deve sim aprender a ser independente, aprender a exercer cargo de chefia, de comando, de ganhar o seu salário igual ao do homem. As leis, elas são feitas para todos. E assim a gente vai. Ele diz aqui que o espiritualismo moderno, através de suas práticas e de suas doutrinas, todas de ideal, de amor, de equilíbrio, julga de outra forma a questão e a resolve sem esforço e sem alarde. Ele devolve à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, mostrando-lhe o papel sublime que ele acaba de desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Ele faz mais. Ele se torna, através dele, a mediadora predestinada, o traço da união que liga as sociedades terrenas a dois passos. Eu ainda tenho sérias objeções, mas como está aqui, eu não poderia fugir e tenho que citar. Há uma transformação, como eu falei lá no início, que Leon Denis também está imerso na cultura existente daquela época. O papel da mulher ainda está a ser descoberto, isso aí é uma fala minha, né, fala de Leon Denis, e que ainda lentamente a sociedade está alavancando para tal. Prestemos bastante atenção na evolução social. Agora vamos falar de alguma coisa assim mais interessante também. A grande sensibilidade da mulher faz dela uma média por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, o sofrimento das almas, os divinos ensinamentos dos espíritos celestes. Na aplicação de suas faculdades, ela encontra alegrias profundas, uma fonte viva de consolações. O lado religioso do espiritismo atrai e satisfaz as aspirações do seu coração, suas necessidades de ternuras que se estendem para além do túmulo sobre os seres desaparecidos. O escolho para ela, como para o homem, é orgulho das potências adquiridas, é a extrema suscetibilidade. O ciúme, suscitando rivalidade entre médios, torna-se frequentemente uma causa de desregração para os cultos.
Daí a necessidade de desenvolver na mulher, ao mesmo tempo de seus poderes intuitivos, suas admiráveis qualidades morais, o esquecimento de si mesma, a alegria do sacrifício, numa palavra, o sentimento dos deveres e das responsabilidades atribuídas à sua missão mediadora. Pois bem, aqui. E aí, ele diz aqui que o materialismo, vendo em nós apenas o organismo físico, faz da mulher um ser inferior pela sua fraqueza e a arrasta para a sensualidade. Com ela, essa flor de poesia se verga sob o peso das influências degradantes, se deprime e se avilta. Privada de seu papel de mediadora, de sua auréola pura, transformada em escrava dos sentidos, ela não é mais do que um ser instintivo, impulsivo, aberto às sugestões do amor malsão. O respeito mútuo, as fortes virtudes domésticas desaparecem. A desinteligência e o adultério se introduz no lar, a família se dissolve, a felicidade se dissipa, uma nova geração séptica, desenganada, surge do seio de uma sociedade em decadência. Eu aí, infelizmente, eu tenho que discordar, porque tudo está nos seus devidos lugares. Graças a Deus. É o manto que eu aprendi e eu repito aqui. Então, nós precisamos pensar que esse livro escrito em 1911, passados mais de 100 anos, já estamos no século XXI, em 2025. A grande realidade é que aqui no Brasil, os programas sociais são voltados para a mulher, porque, infelizmente, os homens abandonam suas responsabilidades do lar. Não cabe somente a uma perna, só a perna feminina, e a perna masculina também. Então, cabem aos dois espíritos que vieram, vivendo em gêneros diferentes, a manutenção dessa responsabilidade, não só do lar, da família, do compromisso mútuo, em suma da sociedade. Aqui já há, nesse país, praticamente mais de 50% das almas encarnadas estão no gênero feminino. Coisa que em 1911, na época de Denis, não era assim. Pois bem, mas com o espiritualismo, a mulher revela sua fonte inspirada. Ela associa estreitamente a obra da harmonia social no movimento geral das ideias. O corpo é apenas uma forma de empréstimo. A essência da vida é o espírito. Nesse ponto de vista, o homem e a mulher estão igualmente divididos. Assim, o espiritualismo moderno retoma as visões dos nossos pais, os celtas. Ele estabelece a igualdade dos séculos sobre a identidade da natureza psíquica e o caráter imperecível do ser humano. Ele lhes dá um espaço igual dos grupos de estudo. Olha isso aqui, ó. Ele lhes dá um espaço igual nos grupos de estudo. Através do espiritualismo, a mulher se desembaraça do abismo dos sentidos e se eleva para a vida superior. Sua alma se ilumina com o mais puro raio, seu coração se torna um foco de sentimentos ternos e das paixões novas. Ela restabelece do lar sua missão toda de graça, de piedade, de devotamento. Seu grande e divino papel de mãe, de irmã, de educadora e de doce conselheira. E por que não de líder? Pergunto eu. Desde então, a luta de ambos os sexos chega ao fim. As duas metades da humanidade se unem, se equilibram no amor para cooperar em conjunto no plano providencial nas obras da inteligência divina. Esse é o futuro preconizado aqui e espero que ele se concretize.
Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao fim desse capítulo de Leon Denis. Na próxima semana, veremos as leis da comunicação espírita no capítulo 8. Então, vou me despedindo de vocês, desejando uma boa semana e espero que vocês entrem aqui e reflitam sobre o que foi dito. Graças a Deus. Ah.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.